livre acesso que nós temos à Tua presença, por o Senhor ser o nosso Deus acessível, nosso Deus próximo, nosso Deus amigo, e ao mesmo tempo nosso Deus soberano, nosso Deus que tem cuidado da nossa vida, que tem trazido sentido à nossa história. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado por poder te perceber nas pequenas e nas grandes coisas. Obrigado pela honra que temos, cada um de nós temos, Senhor, de servir ao Senhor, servindo pessoas, de cuidar de pessoas, Senhor, de ensinar, de ministrar, Senhor, de poder orar pelos outros também, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, que nesta manhã, esse dia de encerramento de TCL, Senhor, o Senhor nos presenteie com a Tua presença, que o Senhor receba a gratidão do nosso coração, a nossa alegria de te louvar, de levantar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é a razão de todas as coisas. Nós não fazemos as coisas por números, simplesmente por resultados humanos, Senhor. Nós fazemos porque nós estamos servindo ao Teu reino e obedecendo a Tua voz, o Teu chamado para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, a Tua presença tem nos trazido, Senhor, nos sustentado, Senhor, em todas as coisas. Confiamos na Tua forte mão, confiamos, Senhor, no Teu cuidado de Pai, confiamos, Senhor, nesse Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, Senhor, e que a Ele o nosso louvor, a Ele a nossa gratidão, a Ele as nossas canções, a Ele as nossas orações, a Ele a nossa vida, ao Senhor Deus, a honra, a glória, a majestade, o domínio de todas as coisas, o governo da igreja, é ao Senhor, Deus, todas as coisas, Senhor, o governo da nossa vida, do nosso chamado, da vocação que o Senhor deu para cada um de nós. Tudo é do Senhor, é para o Senhor, é pelo Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e clamamos, Deus, que o Senhor se manifeste no nosso meio, que o Senhor receba, Deus, a nossa adoração, que o Senhor encontre em nós, Senhor, corações que estão te buscando, corações quebrantados, Senhor, corações, Senhor, rendidos diante de Ti, Deus, para que o Senhor fale entre nós, Senhor, que o Senhor faça grandes coisas no nosso meio, através de nós também, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não há outro como o Senhor, não há outro como o nosso Deus, não há Deus como o nosso Deus. Não há outro a quem nós podemos confiar a nossa vida, não há outro em quem podemos descansar e simplesmente seguir e obedecer, Senhor. Ser exaltado entre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive para sempre. Por Ele eu vou. Se eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele, nele. Se eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele, nele. Se eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele, por Ele. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que he cantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém.
seguinte, eu vou falar bem rápido aqui hoje, e é uma reflexão só, e essa reflexão ela não está no nosso material aqui hoje. Então, orando para saber o que a gente tinha que falar, nós entendemos uma direção e que não necessariamente está descrita totalmente na nossa apostila. Tem tudo a ver com a apostila, tem tudo a ver com o tema que nós estamos falando, mas ela não é um conteúdo que já está escrito igualzinho, eu vou falar, está escrito na apostila como a gente já fez em outras vezes, certo? Então você abre os ouvidos aí, e para lembrar as coisas depois, que o que a gente falar aqui não tem na apostila escrito. Vamos lá, se você está com sua Bíblia ou seu celular aí, você abre, por favor, no texto de Isaías 44. Na verdade, o primeiro texto do Hernandes Dias Lopes aqui é também a respeito de Isaías 44. Abre sua Bíblia aí. Isaías 44, versículo 1 ao versículo 3 e 4. Agora ouve, pois, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. Vamos ler esse versículo 3 de novo? Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Cara, essa palavra aqui era uma promessa de Deus, e é uma palavra que se a gente for colocar uma temática para ela, é a temática do avivamento. Não só essa, como outras passagens, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, tratam a respeito da temática avivamento. E é o que eu quero falar hoje aqui para a gente pensar em alguns pontos. Primeiro, o que é avivamento? A gente tem dois extremos aí. Quando a gente fala em avivamento, o lado mais tradicional arrepia e fala: eu não quero essas coisas que estão acontecendo hoje em dia, essas bizarrices por aí, eu não quero essas coisas escandalosas, eu não quero esse negócio, eu não quero rodopio, eu não sei o que, eu não quero essas bizarrices, essas coisas que estão vendendo nos mercados da fé por aí, eu não quero isso. Por outro lado, a gente escuta os pentecostais com avivamento também, com uma mentalidade um pouco distorcida do que a palavra dá. A verdade não é por causa, eu escutei isso uma vez no meu seminário, não é por causa do falso que nós desprezamos o verdadeiro. O avivamento é bíblico, o avivamento acontece, o avivamento aconteceu ao longo da história, e foi ele que carimbou, e talvez seja por isso que nós estamos aqui, porque um dia aconteceu um avivamento, e esse avivamento foi para todos os cantos da terra, inclusive chegando no Brasil, através da Assembleia de Deus e outras igrejas que começaram a evangelização no Brasil. Então essa temática aqui é sobre avivamento. A palavra de Deus nos garante e nos fala que é um desejo de Deus o avivamento do seu povo. Queria que você pensasse comigo o que é avivamento então. Se eu falei que não é também as bizarrices, não é também algumas pessoas trocam até a palavra e falam no fervor espiritual, para poder tentar ser um pouco mais tradicional, não querendo reconhecer que o avivamento é bíblico, e aí falam, não, então em vez de avivamento vamos chamar de fervor espiritual. Deus quer um avivamento pleno. Enfim, o que é o avivamento? O avivamento é um mover sobrenatural e especial do Espírito Santo sobre o povo de Deus, trazendo resultados extraordinários. Vamos tentar colocar em outras palavras? Avivamento é um momento específico na história, um momento onde o mover do Espírito Santo ele é de uma maneira especial, extraordinária, causando resultados extraordinários. A gente podia passar aqui a manhã inteira falando de os avivamentos que aconteceram principalmente no século XIX, do qual a gente conhece muitos, dois aqui estão na nossa apostila, John Wesley, Charles Finney, George Whitefield e vários outros, Jonathan Edwards e vários outros movimentos morávios. A gente podia falar aqui de vários avivamentos que aconteceram. A verdade a gente tem duas opções: ou a gente é um povo que decide escutar sobre os avivamentos que aconteceram,
e a gente aplaude eles, a gente fica com o legado deles. Ou a gente é um povo que experimenta o mesmo avivamento que aconteceu lá e que pode acontecer no nosso meio aqui hoje e agora. Essa é a opção que a gente tem. Essa é a opção, ou a gente passa como algum espectador, quando a gente olha essa passagem aqui de Isaías, quando a gente olha a promessa de Deus, quando a gente vê depois o Espírito Santo sendo derramado, tanto em Atos quanto em outras passagens bíblicas, quando a gente vê isso, a gente pode sentar na arquibancada e observar tudo isso, ou a gente pode falar assim, não, eu quero fazer parte disso. Eu não quero ser só um ouvinte de que aconteceu um avivamento, mas eu quero ser um avivalista. Eu não quero ser só alguém que vai escutar sobre alguma coisa, sobre uma água que se moveu, sobre uma água que foi derramada, sobre uma torrente que foi derramada, mas eu estou aqui de fora, só olhando, só vendo. Muitos não sabem, mas aconteceu um avivamento no Brasil. Não tem muita coisa registrada, porque o brasileiro ele é mestre de não registrar as coisas, né? A gente é muito bom, as coisas acontecem boas, a gente não registra. E na igreja também, tem vários testemunhos que a gente escuta, coisas bizarras que Deus faz, e a gente esquece porque a gente não grava, não deixa registrado. Eu não sei quantos sabem, mas nos anos 50 aqui no Brasil aconteceu um avivamento que é o resultado de nós estarmos aqui hoje. E a questão é, durante esses mais de 50 anos, foi ficando meio confortável, foi ficando meio legal, foi ficando, os filhos dos filhos que já são crentes, que vão ficando acomodados, então não tem mais aquela pressão que tinha antigamente. Antes quantos aqui eram crentes no tempo de que você falava na escola que você é evangélico, você ficava com medo de levantar a mão porque os caras te zoavam? Tem alguém aqui que é assim, nesse tempo? Cara, tinha uma época que você falar que você não era católico, todo mundo olhava para você assim, não ficava olhando, tipo, oi, você é crente? Então, eu me converti com 16 anos, mas eu lembro que, infelizmente, eu fui um desses que eu era vinda de uma tradição mais católica, onde eu morava, e tinha uma menina, numa sala de 40 pessoas no interior de Goiás, que era crente, e ela era da Assembleia de Deus, e eu lembro que ela tinha cabelão, e na época, para mim, crente era aquele crente, ela só ia de saia, ela brigou na escola porque ela não podia ir de calça, ela tinha que ir de saia, enfim, um rolo todo, e a gente aloprava ela, e a gente achava ela a pessoa mais estranha do mundo, porque ela era crente, porque crente pra gente era um negócio estranho. Todo mundo tinha que ser católico, era obrigação todo mundo ser católico. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo é evangélico. E até é meio estranho quando você fala que você é um católico praticante. Todo mundo fala, nossa, um católico praticante. Você pensa que católico praticante, um cara só indo na missa, rezando as Ave Maria. E fala assim, por que esse cara é católico, cara? O que ele vai fazer lá? Ainda mais jovem, fala, o que você vai fazer lá, cara? Enfim, quando as gerações vão passando, esse poder, esse fluir do Espírito Santo, ele vai de uma maneira, se você olhar para a história, meio diminuindo, e a gente vai se acomodando, se confortando, e as coisas vão ficando como está, e aí de um avivamento que varreu a nação brasileira nos anos 50, ele vai diminuindo, dos filhos para os filhos, para os filhos, e cada vez pior. Porém, eu queria que você se animasse, que várias igrejas do Brasil, várias igrejas de fora, estão sentindo um mover diferente sobre o Brasil nesses últimos tempos. Tem um mover de Deus que está não só em São Paulo, como antes era o berço aqui do evangelicalismo, mas agora em vários pontos do Brasil tem coisas estourando por aí, coisas que o Espírito Santo está fazendo, que as pessoas não se conhecem e as coisas estão acontecendo iguais. A mesma coisa que está acontecendo em Fortaleza, acontecendo em Manaus, acontecendo no Rio Grande do Sul, acontecendo no interior de São Paulo, e mesmo essas pessoas não se conhecendo, as mesmas coisas estão acontecendo. Tem um mover diferente sobre o Brasil, e esse é o nosso tempo. Ou a gente ficar sentado vendo, ouvindo, ou a gente ser protagonistas disso. Cara, eu queria lembrar só a história de um avivamento, que ele é pouco falado. Alguém que já ouviu falar sobre o avivamento dos morávios da República Tcheca? Cara, foi o seguinte. Esses caras escutaram o evangelho pelo avivamento que aconteceu na Europa, que aconteceu lá na Inglaterra. Esses caras escutaram sobre o avivamento, esses caras começaram a ser avivados. Esses caras começaram a fazer cultos de 24 horas, cultos ininterruptos. Então, não sei quantos aqui conhecem como chama? IHOP, que é a casa de oração. Alguém conhece aqui? Certo. Esses caras, eles têm uma casa de oração de 24 horas, e eles chamam de 24/7, ou seja, tem no Brasil aqui em Florianópolis, 24 horas, 7 dias por semana orando sem parar. Isso começou lá nos morávios.
Esses caras se converteram, esses caras foram avivados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tocou eles de uma maneira sobrenatural, especial, espetacular, que esses caras começaram a ficar loucos por Jesus. Começou a rolar um arrependimento, começou a rolar um avivamento, começou a rolar coisas onde os cultos deles eram ininterruptos, 24 horas, 7 vezes por semana. Eles não paravam. E o poder do Espírito Santo foi de uma maneira tão absurda sobre aquele povo ali na República Tcheca, que eles começaram a querer pregar o Evangelho em todas as nações. E tinha um grupo em específico que queria ser missionário em um certo país, e eles não conseguiam ir. E eles acabaram se vendendo, essa história é famosa, eles acabaram se vendendo como escravos só para pregar o Evangelho no meio daquele povo. Então o avivamento foi de uma maneira tão absurda, que os efeitos também foram absurdos. Os caras se venderam. Imagina você hoje se vender como escravo só para pregar a palavra num lugar onde existe escravidão. Você não tem como chegar lá. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou me vender, eu e minha família, e vou de barco como escravo para um lugar que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar, mas eu vou lá para pregar o Evangelho. E o avivamento dos morávios é um avivamento que aconteceu e que hoje também, a gente está aqui hoje por causa desses caras, que aconteceu na República Tcheca, porque eles foram para todos os lados do mundo. A gente está aqui também hoje devido ao avivamento que aconteceu na Inglaterra. Enfim, a gente é fruto de um avivamento. Avivamento, em outras palavras, é algo que acontece aqui e algo que você deixa um legado. Não esquece essa palavra. Avivamento e legado, eles estão juntos. Eu queria que você pensasse que todo avivamento, começando no avivamento de Atos 2, onde o poder sobrenatural, específico, extraordinário, desceu sobre aquele povo, deixou um legado, e a gente só é o que é por causa de Atos 2. A mesma coisa com todos esses avivamentos que eu estou contando. E agora a questão é que eu queria que você pensasse, se você não experimentar um avivamento, se você não desejar um avivamento, se você não clamar por um avivamento, pode ser que você não deixe um legado para a próxima geração. Faz uma pergunta na sua cabeça sobre qual é o legado que você quer deixar aqui nessa terra. O que você quer deixar de legado? Você quer deixar de legado muito dinheiro para o seu filho? Não tem nada ruim nisso. Você quer deixar um legado que você foi o melhor médico? Não existe pecado nenhum nisso. Você quer deixar um legado que você viajou o mundo por férias? Não existe nada de errado nisso. Mas a pergunta é, você não quer deixar um legado eterno, onde quando as pessoas lembrarem de você, como a gente lembra de John Wesley, será que você não quer deixar um legado de frutos eternos do Espírito Santo, que avivou sua vida e deixou efeitos sobrenaturais sobre nós? Enfim, eu queria destacar bem rápido aqui, gente. Já passei 10 minutos do meu tempo. Não, já foram 10 minutos, desculpa. Eu queria separar 3 pontos bem rápido aqui em cima dessa passagem. A passagem aqui fala que a promessa de Deus para derramar água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca, e eu derramarei o meu Espírito sobre toda a sua prosperidade. Em outras imagens aqui, Deus sempre usa a água, ou o fogo, ou o vento para relacionar a respeito do Espírito Santo. Então quando ele fala que ele quer derramar uma água, é só para ele trazer uma alusão na nossa cabeça de como tivesse aqui nada e ele derramando mesmo uma água, ou se tivesse um capim seco e ele pegando fogo. Essas são as imagens que Deus mostra para a gente, ou um vento vindo de uma maneira absurda, para a gente entender na nossa cabeça limitada como que é quando ele vem com o Espírito Santo. Ele varre. Promessa aqui não é te darei meu Espírito Santo. Promessa é derramarei. Promessa aqui é águas e torrentes de água. É muita coisa sobre aquele que está sedento sobre aquela terra. Enfim, eu queria destacar 3 pontos aqui. O primeiro é que avivamento, ele é uma promessa. Aqui é o próprio Deus dizendo, assim diz o Senhor, eu derramarei o meu Espírito. A primeira coisa que a gente tem que entender é que avivamento, você clamar por um avivamento, e um avivamento, ele não é algo, vamos dizer assim, que a mais que você gostaria de ter. Avivamento não é algo, me fugiu a palavra que eu queria usar, não é algo secundário, não é algo que você cria só porque é algo legal. Avivamento é uma promessa de Deus, e o que Deus prometeu, Ele quer que seja cumprido. Ele quer cumprir sobre nós. Então o avivamento, ele é uma promessa. Ele é uma promessa aqui em Isaías 44, ele é uma promessa lá em Isaías 54, se eu não me engano. Ele é uma promessa também lá em Joel 2, que
fala derramarei o meu Espírito, ele é uma promessa que foi cumprida lá em Atos 2, e é uma promessa que se cumpre em todo o Novo Testamento, enchei-vos do Espírito Santo. Ele é uma promessa porque não foi homem que prometeu para você. Ele é uma promessa porque não é eu aqui falando que o avivamento pode vir sobre nós. Ele é uma promessa que foi o próprio Deus, que não pode mentir, que está falando para mim e para você hoje. Experimentem, eu quero um avivamento sobre vocês. Ele é uma promessa porque isso é um sonho de Deus desde a criação de todas as coisas. Desde lá de trás, as promessas do Antigo Testamento, elas vão trazendo um derramar do Espírito Santo. E esse derramar do Espírito Santo, ele chegou. Ele chegou em Atos 2, ele está à nossa disposição. Queria que você pensasse aqui comigo que em Isaías só um minuto, deixa eu achar aqui. Tem Isaías 61 e tem um outro que não, 64. Isaías 64, queria que você entendesse comigo. Isaías 64, o profeta está falando assim: ó, se fendessem os céus e tu descesses. Em outras palavras, ele está falando: nossa, imagina se o céu se rasgasse e você descesse sobre nós. É o profeta clamando assim: ó Senhor, se fendessem os céus e tu descesses, se os montes tremessem na sua presença. É alguém clamando para que o céu se abrisse, para que o céu se rasgasse e o Espírito Santo derramasse sobre nós. Isaías clamava isso de uma maneira absurda, pedindo para que o céu rasgasse. E a boa notícia que a gente dá para você é que o céu já se rasgou. O céu está rasgado sobre nós. Aquela aparição da pomba do Espírito Santo no batismo de Jesus foi o céu se rasgando, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e a partir daquilo ali Jesus inaugurou. E depois de Atos 2, Jesus inaugurou um momento onde os céus não estão mais fechados, os céus estão rasgados, os céus estão abertos para mim e para você. É uma promessa que está sendo cumprida. Não é uma promessa de Isaías que ó se fendessem, é a promessa que ó se abriu. Ó, o céu se abriu. Ó, o céu está à sua disposição. O céu quer descer na terra. O céu quer tocar a terra. O céu quer encostar aqui. O reino de Deus quer ser manifestado aqui na terra. Esse é o primeiro ponto. O avivamento, então, ele é uma promessa. Apesar da gente ter certeza que o avivamento é um ato soberano de Deus, que ninguém pode causar um avivamento, mas é Deus na sua soberania que faz e que traz quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Porém, é uma das promessas da Bíblia que ela é condicional, vamos dizer assim. Olha de novo comigo lá em Isaías 44, que fala assim: porque derramarei, ou seja, uma promessa de Deus, a parte de Deus, água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Deus derrama, mas a terra precisa estar seca, a pessoa precisa estar sedenta, a gente precisa estar com fome de Deus. Jesus não vai nos visitar de uma maneira sobrenatural se a gente não quiser, se a gente achar que está bom o suficiente, que está legal o suficiente para a gente. A condição é, vocês, povo de Deus, eu e você, todos nós, hoje aqui, 2018, vocês precisam ser sedentos, vocês precisam ser como terra seca, vocês precisam ser como famintos, vocês precisam desejar ardentemente o avivamento de Deus, o toque sobrenatural de Deus no meio de vocês. E a verdade é, nós temos visto isso na prática. Nós temos visto pessoas que têm sido sedentas e Deus cumprindo a sua promessa, e Deus derramando a sua água. Nós temos visto pessoas que são conformadas, confortáveis, e como o Espírito Santo tem trabalhado no meio dessas pessoas. A gente consegue ver os frutos, porque todo avivamento ele traz fruto, e a gente tem visto o fruto. E que Deus nos livre da gente ser assim. Mas cara, eu queria dentro disso, de falar que o avivamento ele é condicional, e que a gente precisa ter fome de Deus, que a gente precisa ter o nosso coração sedento, eu queria destacar aqui 3 síndromes específicas de nós avaliando como grupos de jovens da Igreja Cristã da Família. Eu queria destacar 3 coisas aqui para a gente pensar, para a gente analisar, para a gente refletir sobre isso.
Tem 3 síndromes aí que eu chamei aqui, que são 3 síndromes que realmente ela pega a gente, e não é hoje, específico cristão da família, e não é hoje, ela pega já há um tempo a gente. Já tem um tempo que essas crises, essas síndromes estão nos atrapalhando, estão nos deixando, enfim, vou chegar lá. A primeira que eu quero destacar, a primeira síndrome que eu quero destacar que tem nos perseguido, é a crise de Laodiceia. Quantos lembram aqui que é a igreja de Laodiceia? Quem não lembra, corre comigo lá em Apocalipse 3. Não vamos gastar muito tempo nessas síndromes aqui não, mas é só para destacar. Cara, Jesus vai fazer um diagnóstico da igreja de Laodiceia, certo? 3, a partir do 14 lá, né? E ele fala assim: no versículo 17, ele fazendo o diagnóstico, não vou nem entrar na parte morno e frio. No versículo 17, ele fala que a igreja está falando assim para ele. Imagina aqui comigo, Jesus indo numa igreja, batendo na porta da igreja, querendo fazer o diagnóstico da igreja, e essa é a resposta que a igreja dá para Jesus: estou rico e abastado, e não preciso de coisa algumas. E aí ele fala: e nem sabes que tu é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Cara, em nome de Jesus, que a síndrome de Laodiceia não persiga e seja um perseguidor sobre nós. O que é isso? É quando a gente fala que a gente já está bem. Cara, já estou bem assim. Já está legal assim. Meu grupo de jovens já está legal assim. Não, tudo bem, está tudo acontecendo legal. Não precisa de mais. E às vezes a gente não fala com a nossa boca que a gente está abastado, suficiente, não precisa de coisa alguma. Mas na verdade a gente não fala com a boca, mas a gente está nessa posição. Cara, não preciso mais não, tá bem, tá legal. Não tenho ambição nenhuma em relação ao ministério. Não tenho ambição nenhuma em relação aos frutos que vão acontecer. Estava conversando com o líder de jovens há um tempo e eu perguntei a respeito era uma época que a gente estava falando muito sobre metas e tudo mais, na igreja como um todo, e eu perguntei: onde você quer alcançar com o ministério? E a resposta é uma resposta que a gente sempre escuta: cara, não sei, a gente está lá se reunindo, está tentando se reunir de sábado lá, talvez de 15 em 15. A realidade é difícil, mas e aí, você quer chegar onde com isso? Qual a proposta? Cara, não sei onde quero chegar. Mas como assim? Não sei, cara, o negócio está meio travado, tá, não sei o que. E aí fica naquilo ali, e fala: não, tá bem assim já, tá bom o suficiente, eu tô já rico, abastado, não preciso de coisa alguma, tá bom assim, a gente vai levando. Cara, não vamos deixar que essa síndrome de Laodiceia persiga a gente. É hora da gente falar assim: não, cara, não tá bom o suficiente. Não, cara, nunca vai estar bom o suficiente. Nós precisamos crescer, nós precisamos progredir, nós precisamos alcançar novos níveis da nossa fé, a gente precisa crescer espiritualmente, a gente precisa alcançar novos níveis. Às vezes a gente fala de constância e a gente pensa que o cristianismo é uma constância no sentido de algo morno. Eu não estou mal, mas eu também estou ali mantendo. Cara, quando o cristianismo fala a respeito de constância, ele fala de uma constância de crescimento. A vida cristã é igual ao reino de Deus, ele está em constante crescimento, ele está em constante progressão, ele nunca para. A vida do crente, o nosso ministério tem que ser uma vida sempre crescente e nunca responder assim: não, tá bom, a gente já está bem. Cara, vamos fazer jejum, cara, vamos buscar, vamos se derramar, vamos fazer isso, vamos fazer vigília, vamos fazer, porque nem sempre, hoje os nomes estão fugindo da minha cabeça absurdamente. Nunca está suficiente, vamos buscar. Não, mas está bem, assim, não precisa, não, jejum, quando acontecer alguma coisa ruim para mim, aí eu faço. Cara, vamos orar, vamos criar grupo de oração, vamos fazer as coisas acontecerem, vamos com 5, 10, 30 ou 40 ou 2, vamos buscar, vamos sair dessa posição de Laodiceia falando que está bom, que está confortável, e vamos para cima. A segunda síndrome, cara, é a síndrome do paralítico de Betesda. Quantos conhecem a história de paralítico de Betesda? Se você não conhece, abre lá em João 5, você vai saber. É o cara que estava lá na maca, deitado, e Jesus passou por ele e falou assim: você quer ser curado? Esse cara não responde que sim. Esse cara falou assim: Jesus, eu estou aqui faz um tempão, cara, e eu não consigo, porque quando o anjo passa e as águas movem, eu não consigo me lançar lá dentro, cara, porque sempre vem alguém na minha frente e se lança. Jesus falou assim: não te perguntei isso, perguntei se você quer ser curado ou não.
A síndrome do paralítico de Betesda é quando a gente dá sempre desculpa. A gente está sempre dando desculpa. Então a gente fala assim, cara, não estou crescendo na minha fé porque tal pessoa não me joga lá. Eu não estou crescendo na minha fé porque eu olho para o lado e não tem ninguém me impulsionando. Cara, para de dar desculpa. Aquela representação ali era o anjo de Deus movendo sobre as águas. A representação de hoje é o reino de Deus, ele está em movimento e ele está balançando as águas. A gente falou isso muito no acampamento. Ele está balançando as águas. É hora de você se jogar. Não dê desculpa. Se você está sozinho, se você está com 50 mil, se joga. O avivamento precisa de pessoas que têm fome, pessoas que têm sede, pessoas que estão secas, pessoas que falam assim, cara, isso não é suficiente, eu quero mais. Eu entendo que nessa passagem do paralítico de Betesda, ele não tinha condição, ele era um paralítico. Mas o que a gente entende aqui é que ele não responde que sim. Ele responde, cara, não tem ninguém para me jogar. Sempre dando desculpa. Cara, por que nós não estamos no momento onde a gente vai se jogar nas águas que estão se movendo? E nesses dias eu tenho descoberto algumas coisas e eu tenho visto que Deus ele promete algumas coisas para nós. E a verdade é, se a gente não quer, se a gente não cumpre, Ele vai fazer mesmo assim, mas Ele vai entregar para outra pessoa fazer. O que a gente tem que entender, e eu tenho entendido bastante nesses últimos tempos, é que eu não sou insubstituível, você não é insubstituível, a nossa igreja não é insubstituível. Se Deus dá uma coisa para nós, e nós não fazemos, Ele vai dar para outra pessoa. Deus está movendo, as águas estão movendo. Se você não pular, Ele vai mandar outra pessoa pular. Deus quer que a gente conquiste algumas coisas. Deus quer que a gente cresça em algumas coisas. Se a gente não fizer, Ele vai fazer com o outro. Nós não somos insubstituíveis. Eu queria que dessas 3 crises, essa ficasse mais, dessas síndromes, essa ficasse mais certa na sua cabeça. Cara, eu não sou insubstituível. Deus está me dando uma coisa, está entregando na minha mão. Se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Jamais os planos soberanos de Deus eles vão parar porque a gente está confortável demais. Jamais. Principalmente quando se trata de obras, de alcançar o perdido e tudo mais. Cara, se você não fizer, alguém vai fazer. Deus vai levantar alguém para fazer. E quem está perdendo somos nós mesmos. A terceira síndrome é a síndrome do fariseu, cara. Síndrome do fariseu é a seguinte: o fariseu entrou lá no templo, ele e o publicano para orarem. E aí o publicano orou assim. Não, o fariseu orou assim: Senhor, obrigado porque eu sou bom. Eu olho para o lado, eu sou bom, obrigado, Deus. E o publicano se dobra diante do templo ali e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. A síndrome do fariseu nesse caso específico aqui é a síndrome onde a gente se compara com o outro. E por isso a gente se acha suficiente. Quando eu me comparo com quem está do meu lado, quando eu comparo com as pessoas, eu vou sempre estar bem, talvez. Eu vou sempre agradecer: Senhor, obrigado porque eu não estou no mundão, eu estou aqui. Senhor, obrigado porque fulano, olha o jeito que ele está, eu estou aqui, obrigado, Deus. Nosso problema é a gente comparar com pessoas. E quando a gente compara com pessoas, o nosso nível é muito baixo. A nossa comparação tem que ser com Jesus. E o nível dele é lá em cima. Se a gente pegar os nossos olhos e fitar sempre para Jesus e fazer sempre as comparações com Jesus, a gente nunca vai ter o copo vazio. A gente vai estar sempre com o copo cheio. Vamos se livrar dessa síndrome do fariseu. Falar: cara, estou me comparando nos lados, estou olhando as pessoas do lado, estou bem, porque meu ministério está lá. Até porque eu estou lá servindo todo sábado, estou fazendo culto. Cara, vamos parar de se comparar com as pessoas e comece a se comparar com Jesus. Vamos se comparar que tem um nível que a gente ainda precisa alcançar, que é o nível de Jesus, e que a gente vai viver tentando alcançar para sempre. Ou seja, isso nunca para, nunca para. Depois vocês dão uma olhada nessa passagem de Efésios 5, enchei-vos do Espírito. É uma ação do grego, vocês vão olhar aí que o John Stott colocou aí. É uma ação do grego que que eles chamam de aoristo imperfeito, se eu não me engano, que é uma ação que acontece e ela continua acontecendo, é algo cíclico. Então, enchei-vos do Espírito Santo é algo que acontece amanhã e continua acontecendo. Essas são as 3 síndromes: Laodiceia, paralítico, Betesda e fariseu. E o último ponto aqui, o primeiro ponto então, que o avivamento é uma promessa. O segundo ponto é que o avivamento é condicional, que ele depende da secura e da sede e da fome do nosso coração. E o terceiro é que o avivamento ele produz reforma.
todo avivamento ele produz resultados extraordinários. Avivamento que não produz nada não é avivamento. Deus tem um propósito do avivamento, não só animar o nosso coração, reavivar nosso coração, para ter nosso coração mais queimando por Ele, mais apaixonado por Ele, mas Ele quer também que essa paixão ela se vá. Então por isso que a gente vê os avivamentos na Inglaterra que chegaram até hoje, avivamentos da Morava, e todos os avivamentos que acontecem, avivamentos do Brasil que estão acontecendo hoje, Ele está avivando o nosso povo, porque Ele quer que uma diferença seja feita. Se você pegar Isaías 61, que foi o texto que o até me lembrou aqui, Isaías 61 fala que o Espírito Santo está sobre mim, e depois ele continua, para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo, para fazer aquilo. Avivamento vem sobre nós, porque sempre com o avivamento vem reforma. Se Deus aviva a gente, Ele chama agora para a gente reformar a sociedade, reformar a igreja, reformar o meio eclesiástico, reformar o evangelho que está sendo pregado, reformar todas as áreas da nossa sociedade, reformar tudo aquilo que está na nossa volta. Porque o mundo não precisa, o mundo sem Jesus, ele não precisa de um, hoje eu estou ruim de palavra, hein? Fugiu de novo. O mundo ele precisa de uma reforma feita pelo Espírito Santo, empoderado pelo Espírito Santo através da nossa vida. Eu queria fazer, cara, antes da gente terminar aqui, eu queria fazer só esses dias me perguntaram a respeito de, falaram, cara, vocês adotaram o tema como reino na conferência, adotaram como reino no acampamento, e aí vocês não falaram de reino especificamente no TCL. E eu falei, é verdade, a gente não chegou a falar especificamente do tema reino, talvez a gente possa pensar em fazer depois mais pra frente, alguma coisa assim relacionada ao reino. Mas tem uma coisa específica que eu queria falar a respeito do reino, porque avivamento produzir reforma, em outras palavras, é fazer o reino de Deus acontecer na terra. Quando o reino de Deus vem, ele reforma. E quando ele vem, não vem de uma maneira sutil, ele vem de uma maneira avivada, varrendo tudo, mudando tudo. Eu queria que você pensasse sobre reino, 5 minutinhos aqui comigo. Que você pensasse que o propósito de Deus, o plano de Deus na criação do homem, qual foi o primeiro mandamento que Deus deu para o homem lá no Jardim do Éden? Foi sobre governar a terra. Ou seja, Deus chamou a gente para governar, para ser governantes aqui da terra. Certo? Estão acompanhando comigo então. Então o reino, o governo foi dado nas nossas mãos para governar aqui na terra e fazer as coisas que Deus deseja aqui na terra, com o governo nas nossas mãos. Ou seja, a gente não tem nenhum empecilho para a gente poder, isso, estou falando lá na criação do homem, lá em Gênesis, lá no princípio de todas as coisas. Não tinha nada que Adão não poderia fazer, ou algo que não poderia barrar Adão de fazer com que a realidade do céu, que estava acontecendo com Deus visitando ele todos os dias, acontecesse ali, porque ele tinha um governo, ele tinha chaves daqui que Jesus deu para o ser humano, depositou sobre a mão do ser humano, para governar o mundo e governar todas as coisas aqui na terra, todas as coisas. Aconteceu eu ia falar, quase falei uma palavra zoada aqui, aconteceu um erro, e aí o homem pegou, e o que o homem fez? Ele pegou as chaves do governo de Deus, que tinha dado para o homem, e entregou na mão de Satanás e da morte. Então a partir daí, a morte reina, o nosso reinado, como se a gente reinasse sobre aqui a terra, e agora por causa do pecado, quem reina, como diz em Romanos, é a morte e o diabo. Eles, de uma certa maneira, ele fala que ele é o príncipe desse mundo, e ele controla algumas coisas, vamos dizer assim, colocar de uma maneira para não complicar teologicamente, controla algumas coisas aqui na terra, porque é direito, porque o salário do pecado é a morte, e o diabo tira vantagem disso, e a chave que estava para a gente reinar, não está mais na nossa mão, agora está nas mãos de Satanás. Porém, no propósito eterno de Deus, ele mandou Jesus, e tem uma passagem que fala em Efésios, que quando Jesus morreu, ele foi lá no inferno, e tirou as chaves da mão de Satanás, e tirou o poder da morte, e agora está nas mãos deles, e as chaves estão sobre os ombros de Davi. Todo mundo acompanhando? O que aconteceu? Deus nos chamou para reinar e para governar. Pisamos na bola, entregamos para Satanás e para a morte, e o pecado e a morte reinaram. Certo? Jesus veio no propósito eterno, Jesus veio, tirou novamente as chaves e o governo das mãos de Satanás, está na mão dele, e agora uma vez de novo ele entrega para os seus filhos, que ele chama de reis e sacerdotes. Conseguiu entender? Então agora está na nossa mão novamente a
chaves dos céus, por isso que ele fala para Pedro, entrego para você, não para o Papa, né? Mas para a gente, todos nós cristãos, que ele fala para Pedro que a chave dos céus está sobre ele, e tudo que ele abrir, tudo que ele pedir do céu vai abrir, e aquela passagem que vocês sabem lá de, se não me engano, João 17. Ou seja, nós crentes agora, a gente tem que entender que nós, através de Jesus, nós não só fomos livres do pecado, mas o propósito original, que era reinar e governar sobre a terra, está sobre a nossa disposição. Como nós fazemos isso? Agora nós conseguimos, com essas chaves na nossa mão, através de Jesus, nós fazemos o céu novamente descer para a terra. E fazer com que a gente governe sobre todas essas coisas que estão aqui na terra. Todo mundo consegue acompanhar mais ou menos? Então, quando a gente fala sobre o céu tocar a terra, o reino de Deus estabelecido na terra, a gente está falando que existe uma realidade que é no céu, sem choro, sem dor, sem sofrimento, com justiça, com paz, com alegria, com saúde, com todas essas coisas. Existe uma realidade que existe no céu e que vai existir sobre toda a eternidade, que ela pode ser colocada e aplicada aqui na terra hoje, através de mim e de você, que tem as chaves do reino nas nossas mãos. Conseguindo entender? Então, cara, quando a gente fala, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, a gente está falando assim, cara, essa realidade que existe aí, eu preciso, e eu tenho agora o direito da chave nas minhas mãos de fazer isso acontecer aqui agora. A gente tem que entender essa cabeça da gente como rei, sacerdote, como governantes novamente do governo de Deus aqui nessa terra. Todo mundo aqui entendeu? Levanta a mão aí. Aleluia. Então, quando a gente fala que o avivamento produz uma reforma, a gente está falando que nós precisamos tomar o nosso lugar novamente que foi perdido e a gente fazer com que essa realidade toque aqui. E essa realidade é a realidade do Espírito Santo. Eu e você, apesar de a gente foi recuperado esse poder, a gente não tem o poder por nós mesmos. Eu não tenho poder sobre a enfermidade, eu não tenho poder sobre um demônio, eu não tenho poder sobre uma situação, eu não tenho poder sobre a pobreza, eu não tenho poder sobre a injustiça, mas o Espírito Santo, quando ele vem sobre mim, como torrentes de águas, quando ele inunda a minha vida, agora eu tenho vamos dizer assim, eu tenho o privilégio, melhor falar, o privilégio e a alegria de aplicar isso aqui na terra agora, e está diante da minha mão e da sua, cara. Então eu queria que você entendesse essa realidade, porque quando o avivamento vem sobre nós, não é só, eu fui perdoado dos meus pecados e essa é a minha vida crente. Cara, nós somos chamados para governar de novo. Nós somos chamados para ser reis e sacerdotes agora. Nós temos a chave das nossas mãos por causa de Jesus. Está na hora de a gente fazer aquilo lá acontecer aqui agora. Você tem ideia de que você clamando o reinado de Deus e podendo fazer ele acontecer aqui, as coisas podem acontecer, milagres podem acontecer, curas podem ter conforto e saber, cara, eu não vivi aqui só para ser perdoado. Muito pelo contrário, agora eu vivo para fazer o reino de Deus ser estabelecido aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar aqui agora. Lembrando essas coisas, o avivamento é uma promessa, ele é condicional pela nossa fome, pela nossa sede. Nós devemos nos livrar das síndromes que eu comentei aqui, e o avivamento também produz reforma, produz o céu tocando a terra, produz a realidade do céu através da nossa vida aqui. Amém? Todo mundo ainda está disposto aí? Tem alguém cansado? Essa luzinha dá um sono, né? Vamos lá então, vamos orar. Queria que você, entendendo essas coisas com esse conteúdo, cadê? Tem como trazer a banda aqui para cima? Queria que você pensasse nessas coisas que nós falamos aqui agora, para a gente ter um momento aqui, porque a gente entende que a gente deixou esse último terceiro para falar sobre o Espírito Santo, que é como se fosse agora, nós somos treinados durante 2 semestres e agora nós levamos tudo isso de uma maneira potencializada para as nossas localidades. Agora é nossa hora da gente levar o avivamento e fazer o avivamento acontecer na nossa localidade, seja com 5, seja com 2, seja com 1, seja por maior dificuldade que aconteça. Chegou a hora da gente vibrar novamente, chegou a hora da gente se avivar novamente, chegou a hora da gente buscar e ser sedento e ser faminto novamente, porque se Deus quiser fazer uma coisa através de nós, e eu sei que Ele quer, e a gente não fizer, Ele vai fazer através de outras pessoas. Está na hora da gente falar assim, eu quero que esse avivamento toque a minha vida, eu quero que essas coisas aconteçam através da minha vida, eu quero ver as coisas acontecendo, eu quero não só o natural, não só isso que eu tenho vivido, eu quero muito mais, seja qual muito mais, seja lá qual Deus quer para você.
Eu quero renovar minha vontade de jejuar, eu quero renovar minha vontade de orar, eu quero renovar minha vontade de buscar a Deus, de ser incansável pela busca de Deus, de fazer o meu objetivo principal aqui nessa terra, buscar a Deus de todo o meu coração e dar glória para Ele. Cara, quando o pessoal vai se preparando aqui, quando eu me converti aqui na vila. Quando eu me converti, começou alguns jovens aqui da vila, e eu estava nesse meio. A gente começou a se reunir. Um dia o Helder lembra disso. A gente começou a se reunir nas segundas-feiras. E o objetivo era ali a gente orar e buscar a Deus. E nas segundas-feiras a gente buscava. A gente começou com 12. Eu, Matheus, Joãozinho. Começamos com 3. Depois o negócio foi crescendo. E o que aconteceu, cara? Começou a acontecer um avivamento no nosso meio. O Espírito Santo visitava, era a salinha aqui embaixo, a salinha das crianças aqui. O Espírito Santo, ele visitava a salinha ali de uma maneira tão sobrenatural, tão bizarra. Pessoas eram curadas ali, pessoas foram batizadas no Espírito Santo ali. Eu fui batizado no Espírito Santo ali. Eu recebi um toque de Deus, assim, que eu lembro até hoje. Eu fui avivado naquele lugar ali. E foi a simplicidade de 3 pessoas querendo buscar Deus. E Deus realmente derramou um negócio diferente sobre nós. Ao ponto de a gente tinha 3, no fim tinha 60 pessoas que queriam ali ver o que estava acontecendo. Inclusive o pessoal mais velho, os pastores queriam ver, nossa, o que está acontecendo com esses caras? Eles estão queimando por Jesus, eles estão saindo daqui, estão fazendo evangelismo, eles estão saindo, estão fazendo coisas, pessoas têm vindo, pessoas têm se convertido, algo está acontecendo. E a igreja foi começando a ficar despertada para aquilo que estava acontecendo. Nossa, está acontecendo um avivamento no meio aqui, está acontecendo um negócio aqui. Isso tomou a igreja inteira na época. Isso foi em 2008. E foi um negócio assim, um poder sobrenatural. Então, eu lembro disso, que foi o que marcou a minha conversão. Depois disso, e por causa disso, desse tempo de avivamento que eu tive aqui, Deus acabou me direcionando, fui fazer um curso de missões, passei 3 meses na África, e a minha vida mudou completamente por causa daquele avivamento que a gente experimentou aqui. E o mais legal, quando eu penso, é que aquele avivamento que eu experimentei em 2008, eu posso experimentar ele também em 2018. E ele está à minha disposição. E eu estou louco para ter ele de novo. Estou faminto, estou sedento, eu quero. Senhor, se lembra quando o Senhor me tocou? Lembra quando o Senhor mudou a minha vida? Lembra quando o Senhor trouxe um avivamento para a gente aqui numa salinha de crianças com 2 pessoas e fez com que a igreja fosse avivada e o Ministério de Jovens tivesse mais de 120 pessoas na época? Senhor, eu quero aquilo e eu sei que isso está à minha disposição. E cara, toda vez que eu lembro daquilo, eu encho o olho de lágrimas e falo, cara, aquilo marcou minha vida e eu quero viver isso de novo. E eu quero que a gente viva isso. Eu sei que Deus tem isso pra gente. Vamos orar? Baixe sua cabeça aí. Eu dei esse testemunho não pra... Eu lembro que o Alder veio em algumas dessas, não veio? E eu lembro que a gente nem entendia muito de Bíblia. Na época a gente não sabia nada, a gente só queria orar, e o Espírito Santo descia lá sobre a gente. E eu lembro uma vez que um cara estava orando em línguas, e aí o Matheus virou e falou assim, cara, eu estou entendendo que você está orando em indiano, você está falando isso. O cara falou assim, cara, eu nem sabia. Muita coisa louca aconteceu, teve uma galera que foi curada, e eu conto isso não para a gente se vangloriar do que aconteceu, mas para falar que esses avivamentos que a gente está falando na palavra de Deus, e quem experimentou também na história, ele também foi experimentado na nossa vida, ele pode ser experimentado na nossa vida. Eu sei que cada um aqui tem histórias para contar, mas eu queria que você não se contentasse com um pouco, há algo mais que você pode viver, há um nível maior que você pode chegar, há um negócio maior que você pode chegar, cara. Há um nível maior que a gente como igreja a gente pode dar, há um nível maior que a gente pode estar como líder de jovens, há um nível de busca e de estar sedento que a gente ainda não alcançou, há um nível de fome que a gente precisa ter que a gente não alcançou. A gente não vai mudar as coisas porque a gente é bom, a gente vai mudar as coisas porque a gente tem fome de Deus. Nossos grupos não vão ser melhores porque a gente tem a melhor luz ou a melhor música, vai ser bom porque a gente tem fome de Deus. A maior qualidade de um líder de jovens não precisa ser pregar bem, não sei o que, bem, tudo bem. Precisa ter fome, cara. Precisa ter fome. Se ele tem fome, essa fome alcança as pessoas e Deus derrama a torrente. Vamos orar aí agora. Senhor, em nome de Jesus. Cara, você
Você vai orar aí agora no seu lugar, clama por isso. Quebramos toda a síndrome de Laodiceia agora em nome de Jesus, Pai. Quebramos dizendo que nós estamos bons o suficientes, que nós estamos bem. Eu não preciso de nada, eu estou bem o suficiente. Eu não quero isso aí não, para mim está bom do jeito que está. Quebramos agora em nome de Jesus. Quebramos todo o conforto, toda a comodidade. É hora de se levantar. A palavra de Deus fala: desperta do que dormes, e eis que o Espírito Santo quer te avivar. Nós quebramos toda a síndrome de paralítico que espera alguém fazer alguma coisa. Faça você em nome de Jesus. Seja a melhor versão de você mesmo, seja o melhor discípulo, seja o melhor, a pessoa que vai buscar mais, seja o que vai ter mais fome, seja o mais sedento. Oh, em nome de Jesus. Quebramos também, Pai, toda a síndrome de fariseu que se compara com o outro, Pai, que se compara com o nível baixo, Senhor. Nós quebramos isso, Pai, queremos nos comparar com o Senhor e de glória em glória, glória em glória, Senhor.
Deus, eu quero que meu coração tenha mais fome. Senhor, eu quero mais fome, Senhor. Renova a minha fome, renova a minha sede pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Se você quer renovar a sua fome, você quer falar, Deus, eu quero mais, vem aqui, cara. A gente está hoje meio que num culto, né? Tanto um treinamento, então vem aqui na frente. Você quer falar, cara, eu quero mais fome, Deus, não está suficiente, eu quero mais, eu quero mais. Vem aqui na frente, a gente quer fazer uma oração. Tem alguém que quer falar, Deus, eu quero mais fome, eu quero mais sede, eu quero meu coração mais como terra sedenta, Deus, eu quero. Em nome de Jesus, a gente vai fazer algumas orações aqui hoje. A gente vai precisar da ajuda de vocês. Se você não levantou, vem aqui orar com alguém, por favor. Vamos orar aqui com eles. A gente vai fazer algumas orações. Então vem cá, levanta, vamos orar com essas pessoas. Em nome de Jesus. Se você não levantou para vir e receber essa oração, vem aqui orar com alguém.